There's something in the stone. O filme começa com um radialista apresentando um programa ao vivo. O estúdio está cheio de fotos intrigantes. A Lua, onde supostamente encontraram a cabeça de um robô, imagens das pedras de Stonehenge e um recorte de jornal sobre as profecias maias. Enquanto isso, no subsolo do Maine, cientistas exploram cavernas e descobrem uma porta milenar. Eles possuem a chave, mas, no momento em que a removem da caixa, ela parece ser sugada magneticamente para a fechadura, ativando um pulso eletromagnético poderoso. Já na Inglaterra, turistas visitam Stonehenge. O guia está no meio de sua explicação quando, do nada, a terra começa a tremer. As pedras centrais brilham, uma após a outra, e então começam a se mover. O pânico toma conta da multidão. De repente, raios saem das colunas e atingem o altar central. Em questão de segundos, um clarão toma conta do local e tudo que sobra são pilhas de cinzas onde antes estavam as pessoas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Dr. Jay comenta em seu programa de rádio sobre uma anomalia, um surto eletromagnético superpotente que viajou do Maine até a Inglaterra. Ele estranha a falta de posicionamento dos cientistas do governo. Durante a transmissão, um ouvinte liga e afirma que Stonehenge se moveu. Jay descarta a ideia como bobagem, mas logo outro ouvinte liga confirmando o fenômeno. O local já está isolado pelos militares e ninguém pode se aproximar. Curioso, Jay decide ir até lá por conta própria. Antes de partir, ele tenta convencer seu amigo, Dr. Joseph, a acompanhá-lo para a Inglaterra. No entanto, Joseph recusa, alegando compromissos. Sem alternativas, Jay embarca sozinho. Do outro lado do oceano, autoridades britânicas montam uma base emergencial em uma escola próxima a Stonehenge. Lá, os cientistas Dr. John Trousdale, Dra. Casey e a radiofísica Marla analisam sinais estranhos vindos das pedras, enquanto o geofísico Dave especula sobre novas ondas de energia. Após escanearem a pedra central, descobrem que há um campo eletromagnético dentro dela. A tensão aumenta quando John menciona que os russos já estão acusando os britânicos de fazer testes nucleares. Chegando ao centro de comando, Jay percebe que os militares não o deixarão passar. Ele então se esconde na mata e, ao anoitecer, se aproxima sorrateiramente de Stonehenge, onde a cientista Casey e sua equipe coletam amostras do solo. Ela nota uma mudança na cor da terra e, logo em seguida, vê a pedra central brilhando. Jay, agora mais perto, mede a radiação com seu equipamento e percebe que o campo eletromagnético se intensificou drasticamente. Alarmado, ele grita para os cientistas saírem dali. Do outro lado do perímetro, John e Marla chegam à mesma conclusão e ordenam uma evacuação imediata. Nesse momento, as pedras começam a se mover novamente, lançando raios violentamente. O grupo corre para se proteger atrás de um carro, mas um dos cientistas hesita por um segundo a mais e simplesmente desaparece. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na península de Yucatán, uma pirâmide maia começa a vibrar e, segundos depois, explode. Tentando entender a conexão entre os eventos, os cientistas analisam dados. A doutora Casey recebe uma ligação confirmando que, logo após o clarão em Stonehenge, a pirâmide mexicana foi destruída, devastando a região. Ela avisa John que, apesar de cético, admite que pode haver uma relação. No entanto, ele insiste que o foco principal deve ser o que está acontecendo na Inglaterra. Já no Maine, Joseph examina um mapa com sua assistente e diz que estão quase chegando ao Câmara do Sol. Enquanto isso, Jay decide investigar as pedras durante o dia, mas logo é flagrado por câmeras de segurança. Ao se aproximar, ele percebe a estranha coloração do solo e, ao escanear a pedra, detecta um objeto misterioso dentro dela. Antes que consiga examinar melhor, os militares chegam e o prendem. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, A Descoberta em Stonehenge. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Dave e Casey analisam amostras de solo e fazem uma descoberta bizarra. Micro-organismos que normalmente só aparecem depois de erupções vulcânicas. Casey desconfia que isso pode ser o começo de uma nova forma de vida.
Antes que possam aprofundar a teoria, são chamados às pressas para o centro de comando. Jay é levado para lá também, mas jogado em uma cela. Ele tenta argumentar que é cientista e pode ajudar, mas os soldados nem querem conversa. Do outro lado do laboratório, Marla compartilha uma descoberta intrigante. As ondas de rádio emitidas pelas pedras estão encolhendo, como se fossem ciclos que se repetem. John pede que ela analise o fragmento mais recente. Assim que o programa termina a análise, um contador surge na tela. 37 horas. Todos se entreolham. Agora sabem que tem pouco mais de um dia para entender o que está prestes a acontecer. Nesse momento, um oficial chega trazendo documentos confiscados de Jay. John não dá muita bola, mas Dave resolve dar uma olhada. Folheando as páginas, Casey percebe que é um mapa marcando vários pontos do planeta conectados por linhas. Curiosa, pergunta quem é o homem preso. Ao saber que é Jay Glazer, lembra que ele foi o mais jovem vencedor do Prêmio Pritch de Astrofísica. John torce o nariz, achando que o cara não vale o tempo perdido, mas os outros insistem que precisam ouvir o que ele tem a dizer. Meio contrariado, John concorda. Jay é levado até eles. Casey mostra o mapa e pergunta o que ele sabe. Ele explica que se trata de fluxos eletromagnéticos subterrâneos e que os pontos de interseção coincidem com locais onde existiram civilizações antigas. Todos esses pontos têm alguma estrutura histórica, exceto Maine. Mas Jay garante que há algo enterrado lá, só ainda não foi descoberto. Ele então questiona Casey sobre a mudança na cor do solo, explicando que isso normalmente indica o surgimento de bactérias. Além disso, ele viu uma radiação estranha dentro das pedras, idêntica à que detectou em outro lugar. Para ele, essa é a chave para resolver o mistério, mas para provar, precisa de um computador. Casey encerra a conversa e volta para a central de operações. No centro de comando, John inicia um novo experimento para entender a anomalia. Um helicóptero equipado com radar sobrevoa Stonehenge. No entanto, nada aparece nos monitores. Antes que possam reagir, um raio explode do nada e destrói tanto o radar quanto a aeronave. O general Forshaw chega furioso, já que o helicóptero e o piloto eram dele. John tenta explicar o que descobriram até agora, mas o militar corta o papo com uma solução simples: explodir tudo. John argumenta que isso pode piorar a situação, mas Forshaw não quer saber e ordena que os soldados instalem explosivos. A detonação acontece, mas as pedras absorvem a explosão sem sofrer o menor dano. Tanto os cientistas quanto os soldados ficam de boca aberta, sem ideia do que fazer. Casey sugere chamar Jay de volta. Enquanto isso, Joseph e sua equipe chegam a uma sala antiga chamada Altar de Pedra. Eles escaneiam a estrutura e encontram um símbolo idêntico ao de um pergaminho que possuem. O documento revela que essa sala é uma fonte de energia para as pedras e que um dispositivo misterioso é a chave para ativá-las. De volta ao centro de comando, Jay recebe finalmente um computador. Ele encontra uma foto de um mecanismo de lançamento antigo, descoberto no fundo do oceano. Atualmente, esse artefato está guardado em um acervo arqueológico em Nova York. Comparando as imagens, Jay chega a uma conclusão. Essa peça é a chave para entender tudo, mas, como ninguém o leva a sério, ele é jogado de volta na cela. Logo em seguida, as pedras de Stonehenge voltam a se mexer e uma nova rajada de energia surge. Casey percebe um padrão. A última explosão aconteceu exatamente 10 horas antes. Logo depois do surto, outra tragédia acontece. Uma pirâmide em Java simplesmente explode, varrendo a Indonésia do mapa. O general Forshaw, assistindo a tudo, finalmente entende o óbvio. Stonehenge é o epicentro de algo que está detonando estruturas antigas pelo mundo. Casey, vendo as notícias, percebe que precisam agir rápido. Ela se aproxima do major e pede sua ajuda. Jay é o único que apresentou uma teoria coerente até agora, e para seguir a pista, precisam ir para Nova York. O militar inicialmente hesita, mas ela o convence. Eles então organizam um plano para tirar Jay da prisão e seguir para os Estados Unidos. Enquanto isso, o general Forshaw toma uma decisão drástica. Se ninguém resolver o problema, ele pretende lançar uma bomba nuclear em Stonehenge. John se desespera com a ideia e insiste que precisam desativar o campo eletromagnético das pedras. Marla sugere que usem um radiotelescópio para isso. Enquanto tudo isso acontece, o major, Casey e Jay já estão a caminho de Nova York.
mas o tempo está se esgotando. No caminho, Jay explica sua teoria. As cianobactérias que apareceram no solo indicam que Stonehenge está, na verdade, criando uma nova civilização e transformando a Terra para que ela se torne o habitat perfeito para essas formas de vida. Dave recebe a informação e corre para contar a John que Jay e Casey fugiram. John fica furioso por ninguém ter impedido, mas logo é interrompido por Marla. Ela detectou uma frequência de interferência e, após alguns ajustes, percebe algo alarmante. As ondas gama agora têm propriedades nucleares. Stonehenge está se tornando, basicamente, um reator nuclear. Enquanto isso, Casey, Jay e o Major chegam ao fundo arqueológico americano, onde um antigo mecanismo está guardado. Eles tentam pegá-lo, mas, antes que consigam, começa um tiroteio. Sem pensar duas vezes, Jay quebra o vidro da vitrine, agarra o objeto e corre com Casey. Ele esconde o mecanismo no carro e manda ela ficar quieta, enquanto volta para ajudar. Lá dentro, encontra o Major e Joseph mortos. O atirador? Um antigo colega de trabalho que também veio atrás da peça. O homem explica com um brilho fanático nos olhos que encontrou uma pirâmide subterrânea no estado do Maine e que o mecanismo é a chave que ativa uma máquina antiga e serve de abrigo para o apocalipse iminente. Ele tenta convencer Jay a se unir a ele, prometendo que testemunhará o nascimento de um novo mundo. Mas Jay recusa. Resultado, leva uma pancada no rosto e desmaia. Quando recobra a consciência, percebe que o mecanismo foi roubado. Ele sai correndo, encontra Casey e conta que Joseph pegou a peça e que, pior ainda, há um traidor dentro da equipe. Casey duvida, mas Jay insiste. Eles precisam ir para o Maine imediatamente, porque lá existe outra estrutura antiga onde o mecanismo pode ser usado. No centro de operações, Dave faz os cálculos e percebe que um novo grande evento está prestes a acontecer. Em 1 minuto. Assim que o cronômetro zera, Stonehenge libera uma onda de energia e as pirâmides do Egito simplesmente explodem. O pânico toma conta do Oriente Médio, e John ordena que Marla avise os governos dos países que possuem pirâmides para evacuarem a população. O general, vendo a situação sair do controle, finalmente autoriza o uso de armas nucleares contra Stonehenge. No caminho para o Maine, Casey liga para John e confirma: Jay estava certo o tempo todo. O mecanismo é realmente a chave, mas um grupo de fanáticos o roubou. Agora, eles estão a caminho de recuperá-lo. Assim que ouve que o general autorizou a bomba, Jay se desespera e implora por reforços. Eles precisam alcançar Joseph antes que seja tarde demais. John, hesitante, concorda. Dentro da pirâmide, Joseph prega para seus seguidores que são os escolhidos e que testemunharão o renascimento da Terra. Depois de sua fala inspiradora, pelo menos para os malucos ali presentes, ele ordena que todos sigam para o abrigo, prometendo que selará a entrada com o mecanismo. Jay detecta pulsos eletromagnéticos e usa essa pista para rastrear Joseph. Mas, antes que consiga chegar, o fanático coloca a chave no altar. O mecanismo se ativa e a pirâmide começa a se erguer do solo. O caos se instaura. O asfalto racha, o chão afunda e o carro dos cientistas quase despenca na cratera que se forma. Eles conseguem frear a tempo e saem correndo. Enquanto isso, John finalmente compreende o que Jay vinha tentando dizer o tempo todo. Ele se volta para o general e declara: lançar a bomba nuclear não é uma opção. Se tentarem, as pedras de Stonehenge podem simplesmente redirecionar o impacto, e o problema ficará ainda maior. O general fica furioso por John ter mudado de ideia, mas já não há como cancelar o ataque. A única solução agora é evacuar todo mundo num raio de 160 quilômetros. Na zona de impacto, Jay e Casey, acompanhados por 3 policiais, se aproximam da pirâmide com extrema cautela. De repente, um escudo metálico voa das mãos de um deles e se gruda na porta do templo. Jay percebe o que aconteceu e explica que as portas estão lacradas. Um dos policiais, sem paciência, saca um lança-granadas e atira. O impacto quebra o selo, a porta se abre e o escudo cai no chão. Jay entra correndo, mas Joseph não está lá. Ele sai, analisa seu dispositivo e percebe que Joseph fugiu para a floresta. No centro de operações, todos observam o cronômetro. Um novo evento catastrófico está prestes a acontecer. Mas, para a surpresa geral, nada acontece. De repente, a pedra central começa a brilhar
e gira 90 graus. Marla percebe o que está acontecendo. O sistema de energia da Terra está se sobrecarregando e, quando atingir o limite, tudo vai pelos ares. O general não pensa duas vezes e manda evacuar o prédio. Jay continua a busca quando um tiro rompe o silêncio. Casey grita e cai no chão, segurando o ombro. Joseph atirou nela. Jay age rápido, ajuda a amiga a se acomodar sob uma árvore e improvisa um curativo. Depois, encara Joseph e tenta fazê-lo enxergar a realidade. Explica que Stonehenge é um dispositivo de terraformação deixado por seres antigos, mas Joseph acredita que a civilização atual foi um erro e precisa ser reiniciada. Apontando a arma para Jay, ele lamenta que o cientista tenha recusado se juntar à sua causa. Antes que ele atire, um policial surge na floresta, distraindo Joseph. Jay aproveita a brecha e parte para cima dele. Os dois entram em uma briga feia. Casey, escondida, escuta um disparo e, ao olhar, vê Joseph caído no chão, sem vida, e Jay, ofegante, com uma arma na mão. Pegando o mecanismo de volta, eles saem dali. Casey liga para John e avisa que recuperaram a chave, mas precisam levá-la para a Inglaterra imediatamente. A resposta não é animadora. Já é tarde demais. Mas Jay insiste, convence o general a adiar o ataque nuclear e consegue um avião para levá-lo ao Reino Unido. O general, no entanto, avisa que sua paciência tem limite. Se Jay não resolver o problema a tempo, a bomba será lançada sem mais discussão. Antes de se despedir, Jay entrega a Casey sua medalha, pedindo que guarde até seu retorno. Ela promete mantê-la segura. Enquanto isso, John, Marla e Dave retornam ao centro de operações. Se Jay falhar, o mundo acaba de qualquer jeito. Ao chegar na Inglaterra, Jay recebe um carro e a informação de que John está esperando no centro de operações. O noticiário não para de mostrar destruição ao redor do planeta. Mas, de repente, Dave revela sua carta na manga. Ele sempre esteve do lado de Joseph e vai continuar o plano de terraformação, custe o que custar. John e Marla percebem que ele é um traidor e tentam detê-lo, mas Dave saca uma arma e atira. O tempo está se esgotando e o general autoriza o avião com as ogivas nucleares a partir. Enquanto isso, Jay acelera em direção a Stonehenge, mas no caminho avista Dave. É aí que John, ferido, surge gritando: "Ele é um traidor!" O geofísico, tomado pela fúria, atira novamente, dessa vez matando John. Agora ele só tem um objetivo: impedir Jay. O avião está quase sobre o alvo. O piloto pede permissão para armar o míssil. Restam menos de 3 minutos. Jay pisa fundo, mas seu carro morre bem na reta final. Sem alternativa, ele sai correndo em direção às pedras. Dave, no entanto, não deixa barato e atira, acertando a perna de Jay. Mesmo com dor, ele continua mancando, mas outro tiro o derruba ao lado da pedra central. No comando militar, um aviso crucial chega. A interferência magnética desativou os equipamentos do avião. O piloto muda para o modo manual. O general está tenso, falta menos de 1 minuto e o alvo ainda não foi atingido. No último instante, o avião libera a bomba. Jay, reunindo suas últimas forças, tenta se levantar, mas Dave o impede e rouba o mecanismo. Ao olhar para o céu, Jay vê o míssil caindo em direção às pedras. Com um esforço sobre-humano, ele agarra o braço do traidor e pressiona a chave contra o centro da pedra. Um clarão azul cegante explode para o alto, desintegrando a ogiva nuclear no ar. O brilho some e Stonehenge volta ao normal. As notícias começam a chegar. Terremotos e erupções vulcânicas cessaram. Especialistas dizem que a atmosfera voltará ao normal em alguns anos. No hospital, Casey folheia jornais. Em um deles, vê uma manchete sobre Jay, o cientista que sacrificou sua vida para salvar o planeta. Algum tempo depois, Casey está em seu estúdio, decidida a continuar o programa de rádio que Jay apresentava. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.